O amanhecer chegou, mas eu vou me despedir da Era After Hours? Não vou, por quê? Porque eu não sei me maquiar como um velho. Então, eu vou continuar no visual da Era After Hours. E aí, meus consagrados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Daqui a pouco isso daqui do nariz vai cair, tá? Porque eu improvisei aqui, eu não comprei fita. Inclusive, eu vou tirar isso daqui já agora. Bom, agora sem essas incomodações aqui na cara, vamos falar sobre o amanhecer. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui, deixar o teu like, comentar o que tu achou desse álbum, deixar aqui qual é o teu top 3 pelo menos, tá? Pelo menos um top 3 tu tem que se decidir das faixas desse álbum. E hoje a gente vai falar do faixa a faixa, eu vou falar todo o meu parecer aqui sobre o álbum, tá? Lembrando que eu não sou um crítico, eu não sou profissional da música, eu não sou nada, eu sou um fã. Eu sou alguém que ouve música, que escuta pra sentir alguma coisa, enfim, pra ter esse sentimento, sabe? Então tudo que eu vou falar aqui é a minha experiência como fã, como alguém que tá ouvindo de forma despretensiosa, mas um pouco exigente, tá? Não significa que você deve achar a mesma coisa que eu, muito pelo contrário, você pode achar o contrário, só que me respeitando aqui nos comentários. Se vir xingar, pau no seu cu, você vai ser bloqueado, tá? E outra coisa é que, por mais que alguma faixa eu não tenha gostado, e vai existir isso aqui no vídeo, lá no final do vídeo eu vou dar um parecer do álbum em geral que vai justificar o do porquê que eu não curti muito uma faixa ou outra aí, beleza? Vamos lá, sem enrolações agora, começando por Down FM, que é o nome do álbum, né? Que dá o nome ao álbum. A faixa que é a introdução do álbum, né? Ela não é nenhuma música, ela é mais uma introdução do álbum mesmo. Ela traz tudo que o The Weeknd já falou que aconteceria nesse álbum, pelo menos em alguns detalhes, né? Ele traz a vibe da rádio, né? Que é uma introdução mesmo, que é meio que o início de um programa de rádio, e o The Weeknd tinha falado sobre isso lá na entrevista dele pra Billboard, se eu não me engano, que seria meio que como se tu estivesse andando de carro, ouvindo uma rádio e tudo mais, indo pra algum lugar, que aqui no álbum ele fala para que lugar que ele tá indo, né? Que é uma caminhada, é uma coisa que ele tá indo atrás, né? E também essa coisa da pandemia, de tudo que rolou aí nos últimos 2 anos, de tudo que ele falou que abordaria nesse álbum, até porque o próprio Jim Carrey, né? Que é quem faz essa narração inicial, fala que a gente já tá caminhando na escuridão por muito tempo e que chegou a hora de caminhar para a luz, né? E é justamente esse o percurso que o álbum faz tu fazer, né? O álbum tem essa, como é que eu vou dizer, missão de te fazer refletir alguma coisa, te fazer refletir sobre alguns aspectos que a gente vai saber lá na última faixa do álbum. E eu particularmente, apesar de ser uma introdução pequena, uma introdução curtinha, né? Eu curti muito e já trouxe tudo que eu precisava para ficar ainda mais empolgado pro álbum. It's 5 a.m. my time again. I've soaken up the moon, can't sleep. Bom, como Down FM não é uma faixa musical propriamente dita, Gasoline, que é a primeira faixa musical propriamente dita, já chega arrebentando com tudo. E meus amigos, pra mim, eu não posso decidir qual tá em primeiro, qual tá em segundo, qual tá em terceiro, mas ela tá no top 3 melhores músicas do álbum pra mim. Primeiramente, porque ela não tem nada mesmo a ver com tudo que a gente já tá acostumado a ouvir do The Weeknd, né? É um tipo de música que eu nunca esperava que fosse ouvir em um álbum dele. E segundo, justamente por isso, por ser algo que eu não esperava vir do The Weeknd, e não ser um estilo de música que eu curta tanto, eu vou ser bem sincero com vocês, na voz do The Weeknd eu curti. Agora fica a dúvida se é porque eu realmente sou muito fã do The Weeknd ou porque ele fez de uma forma muito bem feita. Eu fico mais com a segunda opção de que realmente ele fez de uma forma muito bem feita. E uma coisa que eu já quero citar, e isso vai valer para todas as músicas que tem esse álbum, é que, para quem assistiu a apresentação dele na Amazon ontem, eu acho que faz toda a diferença de tu gostar de uma música ou de tu não gostar. Principalmente eu sou muito apegado no visual, né, de música, de tudo, né, de clipe, de conceito e de tudo mais. Então, eu gosto muito de sentir o que o artista tá sentindo também, sabe? E nessa primeira faixa, a gente já viu que o The Weeknd tava se divertindo. A gente já viu ali naquela apresentação que o The Weeknd tava curtindo muito fazer aquilo que ele tava fazendo, sabe? A gente sabe que principalmente porque ele falou até que essa primeira semana do álbum, né, ele só queria curtir com os fãs, ele queria compartilhar isso com os fãs, ele queria viver esse momento com os fãs, né? E é justamente isso que parecia que ele tava fazendo ali naquele momento. E eu acho que tudo que ele passou ali na performance dele, por mais que fosse só mexidinhas, tipo DJ e tudo mais, foi essencial para Gasoline ser uma das minhas faixas favoritas desse álbum.
Em How Do I Make You Love Me já tem aí um pop mais diferenciado, ele já começa a se diferenciar um pouco, ainda tem todos os elementos ali de Gasoline, né, que é a primeira faixa, mas ele começa a se destacar, ele começa a me pegar um pouco mais, ele tem uma pegada de um pop mais, qual é a palavra? Cintilante, sabe? É uns instrumentais que eu não sei dizer. Justamente do synth pop, né? Que é um gênero musical lá dos anos 70, 80, que tem muitos sintetizadores. Então é bem essa vibe que vai pegando. E aqui em How Do I Make You Love Me, cara, pra mim também tá ali no top 3 de músicas, melhores músicas do álbum. Eu acho que tem tudo pra ela ser um single, tá? Eu acho que tem tudo pra hitar. Ela realmente traz tudo que uma música precisa para ser grandiosa, é uma das minhas favoritas, eu nem consigo ficar expressando aqui tudo que eu senti com ela, porque eu realmente me perdia, toda vez que eu ficava ouvindo ela, sabe, quando eu ia ver eu tava cantarolando e tudo mais, e eu não parava para prestar atenção na letra, em ritmo e tudo mais, simplesmente é aquele tipo de música que tu se entrega para ela. Bom, Take My Breath dispensa apresentações, até porque ela foi o primeiro single, né, que deu entrada aí para essa era, que teve aquele clipe todo numa vibe Matrix, Blade, filmes ali dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, né, então ele tem tudo aquilo que a gente já amava, que abriu essa era de uma forma muito boa, apesar de não ter sido um grande hit como foi Blinding Lights ou outros hits dele do passado, né, mas aqui, a gente já tinha curtido muito Take My Breath quando foi lançado, né? Pelo menos eu tinha curtido bastante. Só que aqui, vindo com Gasoline, How Do You Make You Love Me ali, que eu já nem lembro mais o nome, e depois Take My Breath vem construindo uma coisa que faz Take My Breath ficar ainda melhor. Fica melhor do que ele já era. Inclusive, essa é a versão estendida da música, né? Não é aquela versão que a gente teve no clipe, é a versão estendida que foi disponibilizada pouco tempo depois. Mas uma das coisas mais perfeitas desse álbum e que faz ele ser tão maravilhoso é justamente isso, é que uma música vai colando na outra. Ele não tem aquela disruptura, sabe? Aquele ponto, acabou uma música aqui, vai começar outra de uma forma totalmente diferente, um ritmo totalmente diferente. E é justamente isso que torna esse álbum bem único pra mim. E eu acho que isso vem muito do papel que o The Weeknd desempenhou nessa apresentação que ele fez na Amazon Video ali na Amazon Video não, ele fez no canal da Amazon na Twitch. E ele era o DJ, né? E era justamente o trabalho dele ali, ficar, tipo, ligando uma música na outra. Era como se fosse o trabalho dele, né? Então isso é uma das coisas mais perfeitas desse álbum. Se bem que lá pro final já não acontece tanto isso, as transições já não são tão lineares, elas começam a ser um pouquinho mais secas, mas não é igual a um álbum tradicional. Enfim, Take My Breath tem meu coração e pra mim continua sendo o hit do álbum. Sacrifice agora vem polêmica, tá? Eu sei que muita gente curtiu muito Sacrifice, inclusive vai ser o próximo single, né? No momento que vocês estiverem vendo esse vídeo, muito provavelmente já saiu o clipe de Sacrifice, que ia sair hoje às 17 horas aqui do Brasil, mas pra mim é a faixa, uma das faixas, eu não vou dizer que é a faixa, mas uma das faixas que eu menos gostei desse álbum. Por que disso? Ela continua tendo a mesma pegada do álbum, tá? Não é nem porque ela destoe, não é porque ela é diferente, nem nada do tipo. Ela continua tendo aí synth pop, city pop, e são duas coisas bem diferentes, tá? Synth pop esse ritmo lá dos anos 70, 80 com bastante sintetizadores, e city pop é um gênero musical ali meio que originário do Japão, com elementos ocidentais e que ele fica mais forte em outra música aqui que a gente já vai falar um pouco, mas todas as músicas têm um pouquinho desse gênero também. Então ele tem tudo isso que as outras músicas já vinham trazendo, só que não me pegou. Eu não sei porquê, eu não sei o que aconteceu, mas é uma música que pra mim eu pularia, tá, sabe, se eu fosse ouvir. Talvez agora se tornando single, como eu falei, eu sou muito apegado na coisa do visual, tá? Eu sou muito apegado na coisa de assistir aquilo acontecer. Então talvez agora se tornando single e tendo um clipe, daqui a pouco eu passe a gostar, passe a amar essa faixa. Mas pra mim, por enquanto, é uma das que eu menos gosto. Mas uma coisa que eu curti bastante nessa faixa é a letra em específico, tá? Porque ela é uma letra que traz um certo amor próprio do The Weeknd, sabe? Um certo, como é que eu vou dizer, cara? Ele
dando prioridade pra ele mesmo, sabe? Para as coisas que ele gosta, pro jeito de farra dele, né? Da noitada, como ele diz na letra mesmo. Então eu não sei se ele realmente tem esse sentimento, se ele realmente se dá essa prioridade que ele fala na letra da música, mas pra mim esse é o tipo de letra ali que eu curti bastante, apesar de musicalmente não ser a minha favorita. And it's like raising kids, man. If you weren't raised, you don't know how to raise. You know? A Tale by Quincy, essa daqui é uma faixa que, quando lançou a tracklist, né, uns 2 dias antes, faz uns 2 dias mais ou menos que foi lançada a tracklist, quando eu ouvi eu achei que seria uma faixa mesmo musical, sabe? Mas não, ela é uma faixa narrada mesmo pelo Quincy Jones, né? Pra quem não conhece Quincy Jones, ele é lendário. Ele trabalhou em uma trilogia de álbuns do Michael Jackson, inclusive Thriller, que é tipo grandiosíssimo, é um dos álbuns mais famosos da história. Então eu esperava que fosse algo musical mesmo, mas não, é ele narrando coisas que ele passou durante a vida dele, sabe? Com aquele instrumentalzinho no fundo, que continua na mesma vibe do álbum. E é ele narrando problemas que ele passou, a mãe dele que teve... Como é que é o nome da doença? Enfim, é meio que um atraso mental, uma coisa assim, demência, né? Ela teve uma demência antes da hora e... Ele fala desses problemas e no fim dessa faixa ele fala, nossa, é uma droga quando a gente para pensar no passado, né? E na hora que eu ouvi, não fez tanto sentido, assim, sabe? Apesar de fazer sentido porque, pô, realmente tudo que ele passou e ficar pensando nisso é ruim. Mas lá no final do álbum, a gente entende um pouco mais por que isso foi posto no meio do álbum, sabe? E eu já começo a me emocionar aqui, gente. Porque se conecta tanto com a narrativa que o The Weeknd quis passar e se torna tão essencial quando tu começa a entender o álbum, E tu só entende o álbum, eu acho, na última faixa, tá? Eu só fui entender o álbum na última faixa e tudo que ele representava. Então, quando tu chega lá na última, ou se tu entendeu o álbum antes, isso daqui se torna tão único, isso daqui se torna tão essencial, e que se não fosse essa faixa narrada por ele, o álbum não seria tão completo. Tu passa a amar ela mesmo, ela não sendo uma coisa musical. Out of Time. Agora aqui sim a gente vê a diferença entre o synth pop, que é esse lá dos anos 70 e 80, com o synth pop, que é esse mais oriundo ali do Japão, né? Pra quem não sabe o que é synth pop, é só procurar no YouTube que vocês vão achar, né? Mas eu costumo ouvir muito essas músicas com aqueles fundos de anime dos anos 80, 90, que ficam os bonequinhos ali passando e tal, mas se vocês perceberem bem o fundo instrumental dessa música, vocês já vão ser capazes de distinguir uma coisa da outra. Por quê? Porque nessa música o próprio The Weeknd usou um sample de uma música que é synth pop. Então, ela é bem diferenciada. Eu curti bastante essa pegada ali, tá? Principalmente esse sample, porque ele tá em algumas playlists aí que eu ouço. Não é uma coisa que eu ouço muito corriqueiramente, mas ele tá em uma dessas playlists que eu ouço quando eu tô nessa vibe meio lo-fi, meio querendo relaxar, ouvir uma coisinha mais relaxante. E apesar de ser desse gênero, né, de ter essa pegada aí, que é uma coisa que eu curto e que eu costumo ouvir às vezes, ela não se tornou uma das minhas faixas favoritas, inclusive não tá nem perto do topo pra mim. E eu sei que muita gente curtiu bastante essa faixa, tá? Eu sei que ela foi bem aceita pelo público, ela foi bem aceita pelos fãs. E eu até acho também que ela tem um grande potencial para se tornar um hit, se tornar um single daqui a pouco, porque é simplesmente uma coisa minha mesmo, sabe? Eu sei que é uma coisa que, pô, pra mim não fechou tanto, mas eu sei que pra grande maioria das pessoas fechou. E fora tudo isso, né, aqui nessa faixa, no finalzinho dela, o Jim Carrey aparece novamente, né, fazendo uma narraçãozinha aí, falando que daqui pra frente é umas músicas um pouco mais lentas, né? Que é pra gente se preparar pra chegar nesse caminho e tal, chegar no destino e tudo mais. E realmente daqui pra frente as músicas são mais lentas, bem diferente do início do álbum que começa bem frenético ali, né? Com Gasoline. E então, pra mim, eu já sabia que daqui pra frente as músicas não seria tanto do meu agrado como foi no início. Porque eu esperava que o álbum fosse isso do início ao fim, né? Errado estava eu em esperar isso e querer que fosse isso. E antes de falar sobre a próxima parte do álbum, é preciso falar um pouco sobre as falas do Jim Carrey, que parecem mais um tipo de lavagem cerebral, ou realmente um tipo de cura, que é o que ele fala aqui no fim dessa faixa, né? E essas falas justamente condizem, eu acho que com a narrativa do álbum, com o próprio nome do álbum, já que aos poucos, antes de tu receber essa cura,
tu se sente revigorado, perdoado, como diz ele na narração. Mais propriamente antes de chegar ao amanhecer, né? Que é o que o álbum vai tomando essa vibe mais calma. E durante a apresentação do The Weeknd lá na Amazon, né, lá no canal da Amazon na Twitch, a luz começou a trocar de uma cor fria, que era no início da apresentação, para uma cor um pouco mais quente a partir desse momento aqui do álbum. Mas vamos para a próxima faixa, que é Here We Go Again, com Tyler, The Creator, tá? Eu tava bem curioso para ouvir essa faixa, porque eu tava esperando que ela mudasse a minha opinião sobre Tyler, The Creator. Eu vejo que ele é muito hypado, né? Eu vejo que tem muita gente que curte muito o trabalho dele e eu nunca consegui gostar do trabalho dele. Eu nunca consegui... Não do trabalho dele, da pessoa, sabe? Não é nada contra ele, mas eu nunca curti as músicas dele e eu esperava que esse feat com o The Weeknd fosse mudar as coisas. E estava errado. Eu já não sou muito fã dele, né, como eu acabei de falar, então isso talvez tenha ajudado um pouco na minha percepção sobre essa música, mas ela é uma música que eu pularia também. Não é uma das minhas favoritas, eu sei que tem muita gente que é fã do Tyler, The Creator, que vai curtir muito essa música, né, porque é fã do The Weeknd também, mas pra mim não fechou muito. E aqui, ó, agora a gente vai entrar em Best Friends, e a música com o Tyler, The Creator, teve outro ponto que eu não citei também, talvez foi isso que eu não gostei, porque ela começou a ficar mais lenta, como eu falei, do início do álbum, como o próprio Jim Carrey falou que começaria a acontecer, né? E quando eu ouvi essa com Tyler, The Creator, eu achei que é por isso também que eu não tinha curtido, porque ela tinha destoado um pouco do álbum, né? Saído um pouco da vibe do álbum. Mas aqui em Best Friends acontece a mesma coisa. A música também sai da vibe inicial do álbum. Ela é mais lenta, ela é uma música mais, sabe, vibes. Mas ao mesmo tempo ela não é tão distoante do álbum, sabe? Ela sai um pouco daquele ritmo inicial, mas ao mesmo tempo tu continua pegando elementos do álbum ali na música, sabe? Então, pra mim, o problema não é o ritmo, e sim continuar tendo elementos do álbum. Eu sei que, nossa, parece que eu sou um técnico falando, né? Mas, gente, eu sou chato, eu sou exigente, vocês querem o quê? Não gostou? Vai ouvir a opinião de outro? Aqui eu dou a minha opinião. Depois disso temos Is There Someone Else, que vocês sabem que em todo álbum do The Weeknd tem a famosa música transante, né? E aqui nesse álbum é essa, Is There Someone Else. E pra mim, gente, geralmente nos álbuns do The Weeknd, não que eu costume fazer esse tipo de coisa, né? Porque eu sou santo. Mas, mano, esse é o tipo de música que eu mais curto do The Weeknd. Então, pra mim, Is There Someone Else tá ali no top músicas do álbum também. Ele tem tudo que eu gosto do The Weeknd. Ela é gostosinha, ela é relaxante, ela é boa de ouvir, sabe? E ela começa a me levar para o lugar que o Jim Carrey me prometeu, sabe? Eu começo a me sentir melhor quando chega nessa faixa. É incrível, né? Eu não sei se vocês têm os mesmos sentimentos que eu quando eu tô ouvindo música. Música pra mim é realmente uma terapia, sabe? E quando chega nessa parte do álbum eu começo a me sentir bem. Essa música começa a me fazer sentir bem, porque ela é legalzinha, ela é leve. A vozinha do The Weeknd começa a aparecer mais, porque no início do álbum, a gente já vai falar mais sobre isso, tá? Na próxima faixa. Mas no início do álbum a gente fica prestando muita atenção na batida, nos sintetizadores, no instrumental e tudo mais. E aqui começa a aparecer mais o The Weeknd em si, né? O Abel em si. Então eu curti bastante e, porra, Is There Someone Else? Top faixas do álbum. E agora na próxima faixa, que é Starry Eyes, Starry, eu não sei como é que se pronuncia essa palavra exatamente. Ela continua tudo que Is There Someone Else começou. Ela é a segunda música transante do álbum, é a segunda música para dormir de conchinha aí com seu amor. E aqui a única diferença dela é que ela é ainda melhor. Ela começa a trazer sensações ainda melhores para quem tá ouvindo, tá? Ali pelo minuto 1:20 da música, mais ou menos, começa uma transição, não é bem uma transição, mas a voz do The Weeknd começa a aparecer muito mais. E novamente falando, lá no início do álbum, é aquele dedo no cu e gritaria, parece uma rave dos anos 70, 80, parece uma balada do filme Matrix, uma balada do Blade, tá? Parece muito aquelas baladas de filmes dos anos 80, 90, porque é aquele tudo de todo lado, tem a voz do The Weeknd, mas
Tem momentos do início do álbum que a voz do The Weeknd é muito tratada, né? Tem muitos sintetizadores ali em cima, não sei qual é a palavra exata para dizer, mas tem muito autotune, muita coisa em cima da voz dele. E aqui é a mais pura voz do The Weeknd que começa a aparecer ali a partir de 1 minuto e 20 dessa faixa. Então tem tudo que eu preciso para gostar dela. E Starry Eyes eu não boto em primeiro porque, porra, eu gostei muito de Gasoline. É muito difícil alguma conseguir bater Gasoline pra mim, tá? Mas ela tá no top 3 faixas do álbum justamente por isso, por ela trazer tudo que me fez me apaixonar pelo The Weeknd quando eu comecei a ouvir ele. Every Angel is Terrifying. Mano, aqui nessa parte do álbum eu já comecei a me questionar, que porra que tá acontecendo? Na faixa anterior eu tava, nossa, tô começando a entender, eu tô sendo levado pra esse lugar de sentimentos bons e tudo mais que o álbum promete. E aqui eu já comecei a me perguntar, porra, o que tá acontecendo nesse álbum? Porque é uma propaganda de um filme e tudo mais, locução do Jim Carrey, e realmente parece que tu tá ouvindo uma rádio, sabe? Porque é isso que o álbum se propõe. Daí eu me pego me pensando isso, na hora que chegou nessa faixa eu pensei, cara, o que tá acontecendo? O que tá rolando aqui nesse álbum? Que porra é essa, The Weeknd? Só que daí eu me lembrei, porra, a proposta do álbum é ser isso. A proposta do álbum é parecer uma rádio. E ao mesmo tempo, essa mensagem que o Jim Carrey passa nesse anúncio desse filme aí, que ele passa um número de telefone, valores e tudo mais, muito provavelmente tem uma mensagem muito forte nisso, que eu ainda não parei para analisar, tá? Eu não parei para analisar 100% das letras ainda. Então, deve ter um significado muito forte e ele está cumprindo o que o álbum se propõe. E ao momento que um álbum começa a cumprir ao que ele se propõe e que tu começa a se sentir realmente dentro daquele universo, merece palmas e o Tocantins inteiro. Então, Every Angel is Terrifying, pra mim, não é musicalmente, né? Não é uma faixa musical, mas é essencial pro álbum também, para ele passar todo o sentimento que ele precisa passar e fechar com um desfecho que daqui a pouco vai chegar. Don't Break My Heart. Essa daqui, gente, eu vou ter que pedir desculpa pra vocês. Eu me sinto no direito de pular até de falar o que eu sinto por ela, tá? Porque ela, sinceramente, é aquela faixa que eu vou ouvir lavando a louça e eu vou ter preguiça de trocar a música, só que é aquela música que enquanto tá tocando eu vou estar pensando em outra coisa e não vou estar curtindo a música, sabe? Ela é uma faixa meio esquecível do álbum. Ela não é a pior, pra mim ela não é a pior, tá? Eu quero deixar isso claro, porque tem faixas piores aqui pra mim. Mas ela também não é a melhor e não é boa, então ela fica ali naquele limbo, sabe? Sei que tem gente que vai gostar, mas é a minha opinião, é o meu gosto. Então, pra mim, pulamos pra próxima. I Heard You Married, eu acho que é assim que se pronuncia, me desculpem se não for assim, tá? É uma das faixas que eu mais estava ansioso pra ouvir. Por quê? Porque ela tem a participação do Lil Wayne, que é uma das colaborações que eu estava mais ansioso pra ouvir também depois que foi anunciada, né? E exatamente por que isso? Porque de tudo que eu ouço do Lil Wayne, existem dois extremos muito grandes. Ou eu odeio e eu nunca mais quero ouvir aquela faixa, ou eu amo e eu ouço repetidas vezes, tá? Então nunca houve um meio termo em músicas que eu ouvisse ou do Lil Wayne sozinho ou de participações que ele fazia com outros artistas. E aqui isso mudou, porque ela não é a pior faixa pra mim, ela não é aquela música que eu odeio, que eu detesto, que eu nunca mais ouvi ou que eu vou pular, mas ela também não é aquela faixa que eu vou ouvir 50 vezes num dia. Ela é aquela faixa que eu gostei. É uma faixa que eu curti. É uma faixa que é muito boa. Eu curti bastante. Não é que eu só curti, eu curti bastante. E isso eu achei interessante, porque ele trouxe um novo sentimento pra mim com as músicas que o Lil Wayne participa. Então ela tem essa pegadinha ali de um rapzinho ali no final, um trap. Eu não sei exatamente qual é o gênero que se dá ali ao Lil Wayne, mas é uma faixa que eu curti bastante. Eu não sei se narrativamente ela traz alguma coisa pro álbum, porque como eu falei, eu ainda não parei pra olhar todas as letras, mas é uma faixa que eu achei bem bacana. Less Than Zero, eu acho que essa é a faixa mais queridinha pelos fãs, tá? Porque eu fiz até uma pesquisa aqui no canal, eu vi aí comentários na internet, o pessoal comentando em posts de páginas que falam sobre música, e Less Than Zero é uma das faixas que o povo mais curtiu, e eu entendo por que o povo mais curtiu essa faixa, porque ela é realmente gostosinha, ela é realmente muito boa, ela passa uma vibe que, eu não sei explicar, mas ela tem um tecladinho no fundinho, um negocinho, sabe, que eu curti muito. Esse
esse tecladinho no fundinho eu curti muito. Às vezes o The Weeknd para de cantar e esse tecladinho continua e é um elemento, né, bem bacana da música. E no final tem um violãozinho também, que eu curti muito. E esse violãozinho, ele é aquele violãozinho de uma musiquinha mais lenta ou de uma musiquinha mais acústica. Me falta palavras às vezes para explicar as coisas, né? Vocês já perceberam. E é justamente esse violãozinho no fundo que já prepara a gente pro final, sabe? Que ele já traz uma emoçãozinha, aquela coisa de tipo, pô, o final tá chegando. A próxima já é a última música. Então eu entendo porque Less Than Zero é uma das favoritas do pessoal, tá? Porque ele tem vários elementos bem legais, assim, de se ouvir. Mas não é uma das minhas favoritas. Eu entendo que seja de vocês, mas não é uma das minhas, mas também não é ruim. Ela é uma faixa muito boa. E então a gente chega no final com a faixa que é a narração do Jim Carrey, né? Falando sobre tudo que esse álbum traz, né? O Jim Carrey, para quem não sabe, ele teve bastante problemas aí na vida dele, né? Ele teve depressão, enfim, ele teve bastante problemas. Eu já vi bastante entrevista dele, assim, ou vídeos sobre ele. E ele teve uma vida bem pesada, né, nos últimos anos. E quando chega nessa faixa, quando tu sabe do background do Jim Carrey, ela se torna mais especial, mas ela se conecta, eu acho que com o que muita gente passa. Eu acho que ela se conecta com o que muita gente sente. Não é o que muita gente passa, é o que sente, porque ela fala muito de sentimentos. Ela fala de arrependimento, de rancor, e eu me senti dentro dessa faixa. Eu me senti que o álbum me trouxe até aqui, sabe? E eu acho que se eu ir ver a tradução das outras letras, né, vai fazer ainda mais sentido todo o álbum pra mim, sabe? É uma reflexão enorme que ele traz nessa última faixa. Ele fala sobre The Weeknd, ele traz até umas referências do Prince, né? Purple Rain ali e tudo mais. E, mano, essa narração final torna o álbum uma verdadeira obra de arte. E pra mim, eu não sei se esse álbum vai superar o After Hours, tá? Eu não sei se vai chegar a ser o que o After Hours foi em questão de números, em questão de significar alguma coisa pra mim, porque o After Hours significa muita coisa. É um álbum que eu gosto desde a primeira música até a última. Não tem nenhuma música que eu não goste, sabe? Então ele é muito especial pra mim, mas esse daqui, o conceito dele grita. Tu pega o conceito durante o álbum, mas quando chega nessa última parte, ele grita, sabe? É uma coisa que não tem como tu ler tudo. Eu não vou citar tudo aqui, né, que o Jim Carrey fala aqui no final. Mas não tem como tu ler o que o Jim Carrey fala nessa última parte e tu não se emocionar. Tu não lembrar de tudo que tu passou nos últimos anos, ou tu ficar se apegando ao passado. Gente, eu sou uma pessoa que me apego muito ao passado. Eu fico remoendo o passado, eu sou rancoroso, eu fico tentando me vingar, sabe? E quando eu falo me vingar, não é nem fazer algo de ruim para as pessoas, sabe? Mas é me provar, sabe? É provar que essas pessoas estavam erradas sobre mim, ou qualquer coisa do tipo. E aqui ele fala muito sobre o passado, sobre tu ficar se apegando, sobre o que tu tinha, o que tu não tem mais, sobre rancor novamente e tudo mais. Então, mano, pra mim, perfeição, tá? Tem as suas faixas que eu não gosto, tem as faixas que eu menos gosto, tem umas faixas menos importantes, assim, que pra mim poderia passar batido, mas o álbum pra mim é muito foda mesmo. Eu não posso comparar ele com After Hours porque tem pesos diferentes na minha vida, mas eu quero saber a opinião de vocês agora. Que nota vocês dariam pra esse álbum? Eu daria um 9.5. Pra mim, After Hours é 10, então pra esse daqui é 9.5, beleza? Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixa aqui o seu top 3 músicas desse álbum, top 3, não vem com uma só não, eu quero top 3, beleza? Em breve a gente vai começar a trazer aqui as referências que tem nas músicas, clipes e tudo mais. Talvez amanhã já saia um react de Sacrifice, beleza? Muito obrigado, beijão do gordo, até a próxima, valeu e fui!